É isso. Bom, é isso. Então, Cruzeiro perde de 2-1 e a gente entra agora em Atlético 3, CRB 0. Vamos passar rapidinho também pra gente entrar um pouco mais a fundo no clássico. Mas é um jogo de amasso, né? O Atlético domina do início ao fim. Não sentiu a falta do Hulk, né? Não sentiu o Hulk, na verdade, mas o Atlético regressou à média, né? Fez assim, foi o que era pra ter fez o que tinha que ser fazer, feito. né? Também acho. Não fez mais do que obrigação. O Milito, ele já faz uma troca, né? Já começa com o Saravia. Talvez ele vira a chavinha ali, entendendo que por aquele espaço ele tem que ser um jogador um pouco mais móvel, um cara que tem uma chegada um pouco melhor. A verdade é que o Saravia, pelo menos pra mim, ele entrega tudo que o... Tudo não, né? Mas ele entrega o que o Fux faz, só que mais. Sim. Porque o Fux tava meio que fazendo ali, pelo menos nos últimos jogos que eu vi, como se fosse fechando ali pela direita, né? Terceiro zagueiro pelo o Saravia fez isso várias vezes com o Milito e apoia muito mais, né? Sim. E tem o histórico de ter feito gol no último clássico aí, que pra quem é supersticioso... Cara, o Saravia, ele tem 4 gols... Aí eu não sei se é na carreira ou no Atlético. Eu acho que deve ser no Atlético, mas os 4 são de cabeça. Foram esses 2 no último jogo, contra o Cruzeiro. Não, ele tem mais. Um O pessoal, depois que ele fez um gol contra o Cruzeiro na final, resgatou um gol parecido que ele fez em Portugal. No então, Porto. Pode ser Porto. Então são 4 no Atlético, então. Os 4 com certeza fez mais. Não, ele deve ter feito uns Atlético? gols. Não, na carreira. No okay. Inter, Botafogo, ele deve ter feito uns gols também. São 4 no Atlético, então 4 de cabeça. É um bom jogador. Mas essa mudança é interessante mesmo pro jogo, né? Pode acontecer no jogo. Não sei se vai manter, né? O Milito é doido, né? Mas eu acho que ele mantém. Eu não vejo ele... eu também não vejo ele sacando... E aí entra também uma coisa que a gente tinha comentado. Como o Milito agora enxerga o Batalha. Batalha hoje é um zagueiro, é um meio campo. Volante, volante eu acho que ele não vai colocar porque o Otávio tá jogando muita volante. bola. Então, mas... Assim, eu considero o Batalha um baita jogador. E ele, pra mim, tem capacidade de ser titular ao lado do Otávio. O Otávio não é insubstituível, Não, concordo. Hoje. Mas acho que o Otávio tá jogando mais bola. Na verdade, pra função, essa é uma discussão que tem tido, na minha opinião, errônea assim, no futebol brasileiro. Que a gente tá discutindo posição quando a gente tem que falar função. Sim. Então eu acho que assim, o Batalha, ele não tá jogando, não é exatamente um zagueiro, mas ele tá ali pra cumprir algumas funções. Então uma saída de 3 um pouco mais bem feita, encontrar um passe. Ele vai afundar mais, momentos que ele tem que conduzir a bola. Então ele dá uma dinâmica interessante. Né, eu acho que até hoje o futebol, como ele tem se conduzido, você falar em posição, até um setorista do Atlético outro dia eu achei engraçado ele usar um termo zagueiro de ofício. Eu acho que, na minha visão... é zagueiro de ofício? O que é o zagueiro de ofício? Na minha visão, é uma opinião até errônea do futebol. Porque eu acho que um bom atleta hoje, ele performa bem em 2, 3, 4 posições para ele ter mercado. Com certeza. Então, se você falar que ele é um zagueiro de ofício, talvez você esteja até... Tirando mérito dele. Cara, e o Fux, e um zagueiro hoje não pode ser só um zagueiro de ofício. Olha quanto tempo que uma linha de 3 zagueiros fica com a bola no pé. Então o zagueiro tem que saber conduzir, tem que saber armar, tem que ter lançar, tem que ter um bom posicionamento. Às vezes ele quase que faz vias de meia ali, né? Sim, várias vezes. Então, realmente... Eu acho que falar em posição hoje é uma coisa... Até a literatura espanhola, né? Eles, quando eles falam de jogo de posição... que é a metodologia deles lá, eles falam em jogo de situação, mas não usam, então estão mudando a nomenclatura, porque a posição, ela reduz o jogador muito a uma situação, né? Sim, Mas, assim, perfeito, realmente ele não... A função do Batalha hoje é bem ampla, né? Acho que a situação dele hoje é banco. Pois é, e eu não vejo ele, cara, porque como banco no Atlético. Se o Milito mantiver o que ele fez na quarta, não tem espaço para ele. Ele vai entrar com a linha de 4 atrás. Arana, né, os 2 zagueiros e o Saravia. Vai entrar no meio campo com um marcador, que é o Otávio. E vai entrar com um mais lançado, ou o Zaratio, ou o Alan Franco, que ele gosta muito. Calma, repete a sua formação. A linha de 4 atrás. Zaratio, Arana. Zaratio, Arana. Saravia, Arana. A dupla de zaga, que provavelmente vai ser Alonso e Fux. Mais os dois. Aí ele corre talvez o risco de ter que trazer o Arana pra saída de 3, que é uma crítica que a torcida do Galo já fez. Não, mas ele vai fazer com o Saravia.
Ele lança mais o Arana. Ele lança o Arana e faz a linha de 3 com o Saravia. Que ele fez isso há pouco tempo. É o que ele faz, geralmente. Foi quando ele tirou o Saravia pra colocar Ele faz o 3-2-5 ali com os dois volantes. Exatamente. E na marcação, o Arana volta pra compor a linha de 4, mais os dois meio-campos. Ali o Otávio e o Alan Franco que ele vem usando. Aí flutua na frente Paulinho exatamente. Aí Paulinho ali, Paulinho, o Davidson, será? Pergunta, até o Vitor até perguntou ali, vocês acham que o Zarate tem espaço no time titular? Acho que tem. Então, acho que tem. Eu acho que é uma pergunta interessante, sabe por quê? Porque com a saída do Hulk, já tava fora, né? Desde do último jogo. Mas ele tem opção, ele tem pelo menos umas 4 opções, o Milito, pelo menos na minha visão. De entrar com... Eu não tô falando que isso vai acontecer, mas ele pode entrar com o Cadu, que já entrou em outras vezes. Ele pode entrar com o Vargas, ele pode entrar com o Zarate e adiantar o Bernard, pra ficar mais perto do Paulinho, ou ele pode entrar com o Daverson, né? Só que o Daverson é meio incerto porque acabou de chegar. Mas eu acho que ele começa com o Zarate pra fortalecer o meio de campo, que o do Cruzeiro é muito bom, o meio de campo do Cruzeiro é forte, e aproximar o Bernard um pouco mais do Paulinho, ali mais perto da área. Não sei se isso tira um pouco a capacidade de armação que tem o Bernard, né? Que o Bernard você tá sugerindo ele entrar com o Otávio, Alan Franco e Zaratio? E o Zaratio como se fosse um terceiro homem. E na homem. frente, Scarpa, Bernard e Paulinho. Isso. Só que o... acho pouco provável. Só que o Arana vai fazer o lado esquerdo, Não, mas não é 3, é 5, né? É 5. Porque ele espeta 2, aí põe 3. Exatamente. Só que o Scarpa na frente não tem a característica de finalizar, né? Esperando o Paulinho, que quando finaliza lá na Lagoa da Pampulha, né? Então... É porque eu acho que como o Cruzeiro tem um meio de campo muito forte, até de pegada e de saída, né? Porque o Romero sabe jogar... Congestionar o meio campo contra o Cruzeiro é uma estratégia interessante, eu acho. O Matheus Henrique sabe jogar, o Romero sabe jogar, o Barreal sabe jogar, o Matheus Pereira flutua muito ali. Então... O Cruzeiro tem uma questão ali que eu ainda acho que o Seabra precisa trabalhar um pouco mais ali, porque ele tem usado o Caio Jorge pra fechar o lado direito, e às vezes o Caio Jorge tem que fazer em termos de distância mesmo, uma recomposição um pouco longa, e eu não acho que o Lautaro recompõe tão bem assim. Então acaba que fica uma linha de 4-3-3 com o Caio Jorge às vezes demorando pra fechar. Porque o Matheus não vai fazer isso, porque o Matheus também não faz isso. O Cruzeiro acostumou o Matheus meio que como falso 9 ali. E solto, né? Só que aí ele usa alguns mecanismos. O Matheus Henrique é muito rápido, então ele no balanço da linha de 3 ele consegue balançar rápido, mas não é sempre que ele vai conseguir... chegar nisso. Com o Arana passando ali o tempo inteiro. E às vezes um zagueiro tá tendo que saltar pra poder preencher esse espaço pro Normalmente cara, é o Zé Ivaldo. É o Zé Ivaldo. Então eu acho que esse espaço ali com o Arana ali pode ser um perigo pro Cruzeiro e uma oportunidade pro Atlético. Já vem sendo questionado, né? A torcida do Cruzeiro já questiona o Caio Jorge hoje. Muita gente pedindo o Veron. Mas aí não é culpa dele. Porque ele é um centroavante que o Seabra tá adaptando ele pra fechar uma linha de 4 e marcar o lateral. Só que ele tem que ir lá e depois lá. Depois lá. É uma... O Veron fazia isso com propriamente dele. Talvez assim, ele não esteja na melhor... O Veron fazia isso com muito mais Pereira naturalidade. Não é um 9 e cumpre a função, né? Assim, tem jogadores que mesmo não sendo especialistas naquela função... conseguem desempenhar. Mas o Matheus Pereira ele não Caio joga. Jorge, mas aí entra o Matheus Pereira não joga enfiado dentro dos entre os zagueiros. Não joga. E além de característica, a função é diferente. Porque o Matheus Pereira ele fica simplesmente livre. O Caio Jorge ele tem a função de voltar pra fazer a marcação. E ainda espetar pra dentro, entre a zaga, né? Não, mas aí até pra fazer essa análise, eu acho que a gente primeiro pra entender qual que é a função dele vai ser muito definida pela característica dele. Sim. Você não pode... A característica vem antes da função. Você não pode estabelecer uma função para um atleta que não tem característica para isso. Então, já tá errado, entendeu? Então, mas aí no na situação do Caio Jorge, ele teria? Tem essas dúvidas. E eu tenho tido dificuldade de entender isso ali. Eu já entendi que o mecanismo que ele usa às vezes é o Matheus Henrique, que é rápido e que consegue fechar o espaço. Ele tentou até fazer isso com o Dineno do outro lado, mas... Ele até tentou fazer isso com o Dineno também, que não alguém tem essa podia perguntar isso na coletiva pra ele, mas ninguém pergunta. Podia mesmo. Se o Clube Podcast estivesse lá, a gente perguntava, né? Quem sabe é uma boa pergunta. Lá. É uma boa pergunta em breve. Deixa eu passar rapidinho aqui.